na minha opinião, creio que o movimento negro no futuro vai se arrepender amargamente de ter se misturado a isso. Você tá misturando... Ó, tem mais pergunta que a gente não respondeu, né, ou não? Do Superchat. O resultado final, deixa eu ver, Deb, né, isso aqui já falamos. Aliás, o Rei Louco ontem atacou os nerdolas de novo justamente, isso não vale mais. O que aconteceu? É o Rei Louco que ele tá falando, a se referindo, é o Peter? É o O Inerd. que ele falou? Não falou nada, cara. O Peter, ele falou sobre esse caso da esposa do David Jones, que tem a ver com esse comercial Tokusatsu que a gente tava falando, né? Foi um comercial BR que fez, foi... A esposa do David Jones. David Jones, Ah, tá. nosso mago aqui do Flow Games, né? Ela que protagonizou esse comercial. Teve 2 vezes aqui já, parceiro. É mesmo? Ele Pô, é gente cara. fina pra caramba. Eu gosto do conteúdo dele. E, tipo, ela protagonizou esse comercial no estilo Tokusatsu, que eu gostei, achei legal. E aqui no Brasil não teve nenhuma problematização. Lançou aqui primeiro, todo mundo, legal, show e tal. Só que a Ubisoft Brasil lançou aqui primeiro, dias depois lançou a Ubisoft lá da gringa. Quando chegou lá na gringa, aí uns caras começaram a ver lacração no comercial, que não tem absolutamente nada a ver, tá ligado? Acho que o seu áudio tá baixo, o pessoal tá falando. Tá baixo? É porque eu tô virado tá pra cá, falando então. de lado. Não, Daí- é que você tá falando assim. É verdade. Daí, tipo assim, aí começaram a problematizar, falar que tinha lacração e falando que a esposa do David Jones era trans, que é uma coisa, pô, ridícula, né, cara? Aí, tipo, o Nerd pegou alguns prints e botou lá no Twitter só. E falou, pô, aí a galera tá procurando pelo em ovo e tal, tá vendo lacração onde não tem. E, mano, realmente não tem lacração. É um comercial absolutamente raiz ali, nerdola, até todo mundo gostou. E foi o que eu comentei lá, até respondi o Nerd, falei na boa, ó, isso aqui realmente não tem nada a ver, pô. E tipo, o cara que é brasileiro, aí tipo, a direita é conhecida por ser inteligente. Eu tenho que me fingir de burro agora, que eu não sei biologia. A mulher esposa, mano, é mãe. Eu É vi, mãe. tá ligado? Pô, aí eu vou fingir que eu não sei que ela é trans. Pô, tá ligado? Que ela não é trans, Cara, ó. isso é muita covardia. Pô, cara. mano, Na paia, moral, e o paia. David Jones é um cara maneiro, porra. Não, mas os caras lá não conheciam. Os caras, velho, da gringa. Os caras da Os caras gringa. da gringa. Ah, os caras da gringa que disseram que o Sim, David é. Jones era, a os mulher caras era da trans? gringa. Sim, sim. Isso. Os caras da maluquice. gringa. Os caras da Doideira. gringa, entendeu? Na verdade, Aí- os caras não fizeram vendo lacração em tudo, não. Os caras acharam realmente que aquilo ali acharam era... que ela era trans. É tanto que depois o cara pagou. Acharam sem necessariamente reclamar. Agora, então. o seguinte- só falaram, it's a dude. É. Isso que é um cara... Agora, o Falou que seguinte, é uma representação preci- transgênero. Falou Agora, o que, assim. que a galera tá entendeu? reclamando? Ah. Precisava o Peter ter compartilhado isso tudo pra falar sobre e bater nos caras que estavam vendo lacração? É isso que muita gente tá reclamando. algumas pessoas estão reclamando disso Que aí. algumas pessoas estão reclamando que o Peter não precisava ter espalhado isso, porque ele é muito grande. Por que ele então divulgou essa parada? Mas você não acha que vale a pena combater esse tipo de bobagem? Não a questão de lacração, não, porque isso é uma Não, questão é isso de que eu tô opinião. falando. É. Mas a questão de, É. porra, chamar que a mulher do cara é trans. É, isso mané. que eu falei. É uma esse- bobagem esse no é o sentido de ponto. ver uma lacração que não existe. Porque você vai tirar um print, pô, você vai tirar um print meu aqui zoado da live aqui. É. Aí tirou um print do rosto da Também Thaís, isso não é muito né? bonito, isso é meio zoado mesmo. Então, aí, valeu, obrigado. Eu quero uma camisa do Flamengo. Fala Tem pra mais cá. 5G. Vai Esse ser bullying tá... compensado aqui no final. Aí, Fala no microfone. olha só, então, tipo assim, os caras só viram lacração de não tinha. O que é o nerdola extremista, é esse que é o nerdola extremista? Aí, tipo, pra mim isso não é um problema, tá ligado? É um problema porque a gente conhece a Thaís, o que a gente vai fazer? Corrigir, que é o que eu falei. Os caras, tipo assim, ela tá fazendo um trabalho como atriz, ninguém conhece a vida pessoal dela, viram uma lacração absurda, que pra mim não tem nada a ver, e a gente foi lá e respondeu, cara, É, isso aí. não é isso. Tomou checagem no Twitter. Os nerdolas foram lá e corrigiram, falaram que a resposta tá ali. Agora, o ponto é do cara que é BR, sabe que ela não é trans e fica zoando com essa porra. Aí eu acho, pô, o cara sabe que... o cara que tá fazendo isso, Não é legal, pô. ele isso aí. já tem birra com o David Jones e quer fazer isso pra atingir o Pô, cara. mas que bobagem. Mas teve ridículo BR isso. Pô, você sabe entrando que não é. nisso? Ah, sempre tem. Então, Ah, eu não é? sei, Fala sério. eu não vi. Eu não Teve vi, não. alguém que compartilhou isso Não, como teve verdade? No Twitter tem. No Twitter É, tem. então, No Twitter- aí a tem galera- Eu vi só os tweets em inglês mesmo da galera. Então, esses em inglês, o próprio Grams, que é o perfil que eu gosto pra cara, o cara tem um trabalho sensacional, Ele apagou, ele né? apagou, porque ele só riu, ele retweetou. E aí o que acontece? Aí apagou. Tem todo um processo que já vem desde lá, quando o Peter fez vídeo sobre o Yasuke e tal, então a galera já tá meio com birra com o Peter por causa disso, do Yasuke, né? Inclusive a Liga Nerdola fez vídeo por causa do Yasuke, deu as declarações do Peter e tal, e tá juntando tudo. Aí lembra sempre de tudo, porque uma das reclamações da galera, por que ele não tá batendo na lacração?
o Peter não tá batendo na lacração do jogo. O jogo é lacrador, né? Apesar de ser um jogo bom, né? Inclusive, É o porque ele Giga não até acredita falou. que o jogo é lacrador. A questão é essa. Ele É não tá isso, batendo mas- porque ele não acredita. Eu acho que é uma questão de Mas opinião. tudo vira também. sobre o Peter também. aí a situação galera- não é sobre o Peter, tá ligado? Aí a galera quer virar Exatamente. sobre o Enéas. Muito bom, não tem nada a ver. Aí, Os nerdolas gostaram. Os nerdolas amam o Tokusatsu. A gente vê o jogo como um jogo lacrador. Mas se o jogo for bom, a gente sempre falou isso. Vamos jogar. Não, o Giga Entendeu? falou que o jogo é bom. O Giga falou que o jogo é bom. Entendeu? E sobre essa questão. É aí, lacrador? pô, Tem lacração? Tem. É exato. possível pensar várias coisas ao mesmo tempo. O Assassin's Lógico. Creed tem lacração? Tem lacração. Isso. Mas, tecnicamente, ele é um jogo bom. Sei Então- lá, não joguei. Jogabilidade, a técnica, os gráficos, Isso, lá, 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 mas lá. A história. Eu que jogo o jogo, quando jogo, sem nem ver as cutscenes, provavelmente não ia ver tanta lacração além daquela história do Yasuke, porque é visível quando você joga. E é isso, Por tem quê? que Japonês aprender não a existe japonês pensar. negro, não? Olha, cara, Olha lá. isso foi Rocambole. debate antigo. Pois é. Mas Então, essa o questão público foi do, isso. do Ei Nerd, o público do Ei Nerd é nerdola também. Tem muito nerdola. Então tem muita tem. gente pensando, poxa, muita gente cobrando o Peter porque que ele não está batendo na lacração do jogo e tá falando sobre algo que um lacrador gringo falou. Entendeu? Mas não foi o Peter, estou falando. entendi, Tem cara, gente, mas é ó, que da tem liga. gente que vai ver lacração na própria liga mesmo. A gente tava falando sobre isso ontem, assim. Eu acho que é uma questão também de opinião, gente. Assim, Opinião, o cara, exatamente. E o cara pode dizer, olha, eu não vi lacração, mas Sim. isso aqui tá errado. Ele pode falar as duas coisas. E Claro. também, Ou às Exato, vezes a gente exato. pode A galera- falar, eu Não. vi lacração e não me incomodou. Não, dizer que uma Exatamente. mulher. Dizer que uma mulher Esse é o que a biológica gente falou trans, ontem. Acontece. Esse é o Não, ponto. a gente falou Cara, ontem. eu não me incomodo com essa lacração, mas tem. Eu me lembro Isso aí, quando a gente exato. tava falando sobre o live action de One Piece. E vocês falaram assim, não, Deb, teve lacração aqui, não sei o quê, com a Nami. Lembra disso, cara? Não Nossa, ano incomodou passado. Pra mim não incomodou. Eu assisti, eu tava gostando tanto do que tava em torno daquela lacração que eu, cara, fui junto, não me incomodou. A gente fala isso, a lacração, né, a politização em excesso, o progressismo, incomoda, cara, quando geralmente ele te tira da história. Ele faz uma pausa no teu entretenimento, na tua imersão, e tu tá vendo a intenção do autor ali Esse e ela é o vai problema. além de te contar uma história. Esse é o problema. E- Isso é lacração pra mim por definição. O resto, a gente... E se gostar de lacração fosse crime pra Liga Nerdola, o Giga já tava expulso. Sabe quem é o Giga? Sei, lógico. Ah. sei. O Giga é o nosso Aí, membro Mafinha. sem LGBT. E o Mafinha, cara. O Mafinha, um dos Boa. fundadores, cara. Ele amou o episódio 3 de The Last of Us. Amou. Ele chorou. Ô, chorou? Chorou, se emocionou. Que isso, cara, vocês estão exagerando. Sério, por isso que ele. Ó, sabe qual é o Mafinha, apelido? salve, Mafinha. Não, não tô Vocês estão exagerando, difamando não. o Ele Mafinha aqui. falou É isso. verdade, é verdade. Não, Ó, ele, sabe- ele trouxe uma explicação filosófica. Ele é um Ó, sabe qual, leitor. sabe Claro qual é o que apelido vai do Mafinha? defender até o fim Mafinha pra dos dizer por que morangos. gostou, Isso né? aí, exato. Mafinha do Mafinha Morango. dos morangos. É verdade. Mafinha Não, mas dos é- morangos. Mafinha dos Isso, morangos é muito bom. isso é bom pra gente trazer essa discussão na mesa, porque foi uma discussão que a gente teve ontem sobre Foi essa uma questão discussão. de lacração, né? Primeiro porque geralmente essa questão é uma questão muito pessoal de cada um, né? Por exemplo, eu falei essa questão do Capitão América 4, que é uma questão que as pessoas não se ligaram que ia ser de um jeito, que provavelmente seria de um jeito e foi de outro. Uhum. Tanto não se ligaram que ninguém chegou a falar, pelo menos eu não vi ninguém comentando. Uhum. Mas para mim ficou muito claro. Então é uma questão muito assim de quanto isso te incomoda. E Quanto aí, isso te cara, incomoda. e aí um vai ter uma tolerância maior, outro vai ter uma Uhum. tolerância menor. Sim. Um vai ter uma, vai achar que aquilo ali, não tá forçado, não tá tão forçado. Outro gosta tanto da obra que não liga pra aquela porra, quer ver o bagulho, se tiver bem feito. O importante no final, primeiro, é respeitar a opinião dos outros, né? Sim, sim. E segundo, tentar fazer a coisa acontecer de uma forma mais natural possível. Que aí você consegue botar a sua lacração, que seja qual seja a lacração que você quiser, mas sem incomodar as pessoas, sem forçar a goela abaixo. Esse é o problema que a Deb até falou, que meio que atrofia a mentalidade, a capacidade do artista e
de também contar uma boa história. Esse é o problema. É, Então, verdade. o grande lance, o que que os nerdolas reclamam? Os nerdolas reclamam desse ponto. Cara, tu exagerou demais. Volta essa janela um pouquinho pra lá. Para, pô, você tá chamando uma feminista, J.K. Rowling, de conservadora. Olha que loucura, entendeu? Você tá chamando uma mulher feminista de conservadora e ela não é. Só por quê? Porque o woke exagerou demais. Essa coisa do relativismo que tá dentro da agenda woke, hoje em dia, mulher não é mulher. E aí vem aquela questão do Assassin's Creed. Poxa, nenhum nerdola concordou com essa besteira que os gringos lá fizeram. Poxa, ela é mulher, pô. A esposa do David Jones é mulher. Então não tem discussão nisso aí. Agora, o grande ponto, voltando sobre essa questão da questão de contar história. Se tu vai contar uma história de um trans, e essa história tem uma universalidade ou várias universalidades, muita gente vai gostar. Silêncio dos Inocentes. Quem é o vilão dessa do Silêncio dos Inocentes? Você lembra? Grande Lembro. Buffalo Bill. É isso aí. Tem alguém que diz que Silêncio dos Inocentes é lacração? Não. Não é, pô. Uhum. Porque não é. Mas eu acho que é Porque tem importante. uma universalidade ali. Sim. Você tá contando uma história universal. O ponto do personagem aí vem a questão dos wokes, né? Mas ele é retratado como um vilão e blá blá. Lembra que você falou ontem sobre o negócio do Snape? Isso. Aí vem essa questão, mas poxa, você tá tocando num ponto universal. Essa é a questão. E aí eu volto com um negócio que a gente tava falando sobre a Netflix agora, que a Netflix fez uma série baseada em fatos reais, e o assassino era uma pessoa negra e eles colocaram uma pessoa branca. Cara, isso Por não qual me entra motivo? na cabeça. Surreal, É, né, cara? Você tá qual- entendendo? Eu acho que a primeira pergunta é faz essa. Por sentido. qual Mas motivo? Por que não? Né? Qual o problema? Sabe, o mal, ele, de forma geral, ele é uma opção de todos nós. Sim, não tem cor, não tem. Exato. Não tem cor, Uhum. não tem raça, sexo, não tem sexo. não, o mal, ele é universal. Questão de poder Isso aí. aquisitivo. Exato, Eu também é acho. universal, exatamente. E a gente tá falando sobre arte no final das contas. Então, a arte gera diferentes observações, opiniões. O que a gente precisa separar a respeito dessa cultura woke é cultura woke sendo um movimento político fora das telas, e o que tem nas telas é só um reflexo mais superficial do que acontece nos bastidores. Uhum. Então, a partir do Lógico. momento que a gente entende isso, a opinião sobre uma série, um filme, um quadrinho vai ser relevante. Se você entende que isso está acontecendo, às vezes você vai ver que aquilo ali não foi, mas você entende que está acontecendo esse movimento político por trás das telas. Aí você, tipo, as pessoas falam, hoje tudo é woke, todo mundo fala que é woke. Não. O woke é um termo que já nasceu vazio pelos próprios militantes. A Perfeito. história do termo woke, porque os militantes são craques nisso, né? Hoje tudo é nazismo, hoje tudo é extrema-direita. Uhum. Todos esses termos, eles são problematizados e perdem o sentido por parte dessa galera. Se você pegar a história do que é o woke surgiu como o quê? Como um termo criado pelo movimento negro para combater o preconceito nos Estados Unidos, segregacionista, extremamente racista naquela época. Então, o termo woke pro carioquês seria basicamente fique ligado. Você que tá andando na rua sozinho exatamente. aí, você pode Fica ligado. tomar entendeu? Uma dura aí e tal. Acho que foi o Kelly do New York Times, né, na década de Isso, 60. exatamente, na década de 60. Ou seja, nem é uma coisa recente. Não é Exato. recente. Não, assim como o termo nasceu, que é uma coisa mega importante. Na década de 60, pessoas negras que eram oprimidas ali, pô, os caras usavam esse Havia termo uma lá, causa real woke, ali. Isso, pra fica você ligado. combater. É um red pill, pô. Exatamente. É a pílula vermelha, O que, fica que a ligado. militância progressista fez? Pegou esse termo, que era estritamente ligado à militância negra, O vamos que os abordar. políticos fizeram. Agora, Principalmente. todas as questões progressistas estão englobadas no termo woke. Falou sobre problema ambiental. Tá? Você tem que estar dentro da cartilha woke. Falou sobre pauta trans. Tem que estar dentro da cartilha woke. Na minha opinião, creio que o movimento negro no futuro vai se arrepender amargamente de ter se misturado a isso. Você está misturando causas que não dialogam entre si. É porque Como atrapalha. se para combater o preconceito, eu tenho que concordar com o racismo climático ambiental, entendeu? Que não são coisas que são semelhantes. Então é isso. O woke perdeu o sentido literal por causa disso. Qualquer pauta progressista entra dentro do woke. E eles esvaziaram um termo assim. Aí, tipo assim, o que a gente faz? A gente só usou os exageros. A gente só aponta as lacradas, tipo assim, isso aqui é ridículo. Claro. Falar que criado mudo você não pode falar porque é preconceito Porra. é ridículo. É isso que a gente aponta. A gente não tem obrigação de definir o que é o woke, porque não é um termo que a gente criou.
Foram eles que criaram, tá Sim, ligado? sim. É esse que é o ponto. Mas Então, essa até teve um confusão debate no é Inteligência justamente o Limitada. ponto. Não sei se você viu recentemente dos nerdolas. né? Deles? Exato. Nerdolas versus Semi-Lacrosse? Isso, a gente tem que falar pessoas não, Pseudo. pessoas não identificadas. Não, nerdolas versus não nerdolas. Era só botar isso. Boa. Nerdola versus não O binários. anti-nerdola, sacanagem. São os não binários, nem uma coisa nem outra. Nerdola... Mas aí nesse debate ficou essa questão no ar, né? Dos caras falando que é woke, tudo pode ser woke. Porque a própria militância problematiza os termos. Assim como hoje qualquer coisa é nazista. Você beber leite, exatamente. é nazismo, você... Perde o sentido. Perde o sentido e a briga fica vazia. O real, por exemplo, tudo é racismo. Aí quando o Vinícius Júnior aponta racismo lá na La Liga, Isso. é um chorão. Porque a pauta já tá tão assim, Exato. sabe, forçada em alguns sentidos, que o racismo real é tratado como um chorão. Eu vi ontem. Isso só prejudica. Aliás, eu Muito vi bem. ontem. E tu viu a frase que ele teve que falar por causa de todo esse clima? Ele falou, eu não sou vítima, eu sou algoz de racista. É o que o Vinícius Júnior falou. E ele tá, mano, ele tá no meio de uma Europa realmente que tá tendo esse problema. E, aliás, Pô, ontem... ele mandou muito bem. Aliás, hoje eu vi um vídeo que eu acho que a gente, das lives, toda hora que tu mexe, eu acho que tá quebrando alguma coisa. Não, sei não tô... que tu tá mexendo. É minha chave aqui, minha chave. Ele mexe, eu acho que tá quebrando alguma coisa. Cara... Mas toda hora que, aliás, toda hora não, como eu vou pra São Paulo agora, eu tô tentando marcar uma resenha com a Mamãe Falei também. É um dos que a gente tá conversando. O Sacani podia me dizer a hora que ele vai fazer, né? Que aí facilitaria a minha vida. Mas enfim. Um cara. O MBL agora tem um canal, MBL, né? E tem um cara que fica discutindo notícias e tal, apresentando notícias. O cara chegou porque o Vinícius Júnior fez uma propaganda do Oruan, uma música do Oruan, falou que ele tava ouvindo, sei lá, uma porra do Oruan. O cara falou: "Você é um chorão, vagabundo." Caralho, cara. Você tá chamando o Vinícius Júnior de chorão e vagabundo? Tá ligado? Assim, porque o cara fez uma propaganda de uma música que ele gosta. Caralho, foda-se. Aí o cara... Depois procurei. Vagabundo, chorão, mau caráter. Esculachando o Vinícius Mas Júnior. ele fez isso ao vivo? Foi, cara. Olha aqui. Quer ver? Eu vou Meteu botar. a cara e falou assim? Foi, porra. Olha aqui. Ó. Happy Growing. Eu já ia falar, não, porque quem tá por trás de um teclado queria uma coragem do caramba pra não. poder... Fez isso na cara do cara. Acabou, né? A cara do cara não vai fazer, tempo. porque... Não, perto dele, próximo dele, pra ele Não, ouvir. olha aqui. Escuta. Ele divulgou a música dele, Leandro Oruan. Ou seja, o Vini Júnior estava provocando. Ele, Vini Júnior, com a assessoria de esquerdista dele, um dos maiores chorões que tem. Então, assim, graças a Deus eu posso falar que o Vini Júnior se foda, o maior chorão do cacete. Vai divulgar o Oruan na PQP, seu bosta, tá? Vai pro inferno, chorão do cacete. Que isso, né? Mora lá fora, mas no Brasil divulga traficante. É isso, né? Fica aí divulgando traficante. Vai morar lá com o traficante, Isso que é é o um Renan, vagabundo. né? Que é esse que é o papo dele. Ele com o misturou, Neymar. ele Esse é o misturou papo que tem que ter com esses caras. vários assuntos aí. Um dos parceiros do Neymar faz um negócio com o PCC em São Paulo. Tudo normal. Aí o Vini Júnior é isso. Caralho. Esse é o Renan do MBL. Eu não sei. Foi no programa do MBL. Esse mesmo é o do líder. MBL, Mas eu acho que líder, esse é um problema. Cara, é muito exagerado isso que ele tá falando. sim. Ele pode se colocar contra a questão dele gostar do Oruan, dele falar do Oruan, enfim, das questões do Mas Oruan. isso não tem nada a ver com Não tem nada a ver outra com a luta coisa. dele, Isso, cara. Exatamente. Chamou o cara de chorão? Caralho. E esse é um erro estratégico, não apenas dele, mas de boa parte da direita que eles parecem que jogam a causa antirracista no colo dos caras da esquerda. Como se a gente não pudesse falar sobre esse tema, entendeu? É um problema que a gente tem que combater, pô. Uma pauta Absolutamente, Exatamente. absolutamente. Vocês são Perfeito. negros de direita e sofrem racismo, não Perfeito, sofrem? perfeito. Pois Exato. então, cara, cara, É jogar a pauta pra galera da esquerda é um erro, Isso. velho. É um também erro. acho. É um erro É completo. o sequestro de pautas que é uma das questões woke, né? Enfim. Isso aí. Isso é Exatamente. perigosíssimo. Então, Exatamente. Todo E- mundo tem que ser contra o racismo. Todo Todo mundo tem que ser Absolutamente. contra o racismo. Exatamente. Absolutamente. Mas o cara falou, do jeito que o cara falou do Vinícius Júnior, porra, esculachando o cara. Porra, fala de outra maneira, ó, é errado. Você não devia estar fazendo. Você tem um monte de criança que gosta de você, Sim, cara. Um monte de exato. criança que acompanha você. É, Na ele minha opinião, misturou. é errado. Tá misturado. Tudo, Exatamente, cara. Misturou tudo, cara. E aí joga no lixo. Ou seja, essa questão de empurrar a goela abaixo, na minha visão, acaba criando esse tipo de
causando esse causa exagero. desnecessária e descontextualizada, cara. Então, enfim. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Não, e dentro da. Mas assim, tentando personalizar só um pouquinho para passar para a próxima pauta. Eu acredito que um líder político, na envergadura que é o líder do MBL, na minha opinião, eu não sou político, tá? Eu sou palpiteiro da internet. E eu também não tenho pretensão nenhuma política, não tenho nenhuma pretensão política. Sim. Mas para mim, um político hoje, que tem todo um projeto de poder, ele precisa se comunicar melhor. Essa é a minha opinião. Claro. Essa é a minha Todas opinião. essas pessoas, eu preciso falar, todas essas pessoas aí que usam de Não, eu palavras queria só extremadas. atrapalhar aqui a... Não, vai o mansplaining aí, meu. Ó, mas ele Todas vai te essas- acusar agora de preconceito. Todas essas- olha lá. Ai, não, eu sou mulher, você é homem. Eu sou branca, mas você é preta. É o bingo. Treta na Liga Nerdola. É o bingo, né? É o Super bingo. trunfo aqui de pauta política. Cara, já Ai, pensou se a Jesus. vida fosse assim mesmo? Não dá pra viver, não dá pra viver assim, cara. Cara, que Mas loucura. essa galera... Empatou. Não, mas ele é nordestino. Empatou. Ah, eu sou de São Gonçalo, devia valer alguma coisa. Isso aí. Não, olha, Fala, Débora, eu desculpa. vejo esses caras, assim, via de regra, mais caras, porque que você falou, né? Tem mais homem na internet, nesse Sim, ambiente. Mas beleza. Principalmente no YouTube. Principalmente no YouTube. A galera, ela passa uma imagem extremamente não profissional, cara. E isso me irrita, mas num nível que vocês não têm ideia. Porque, de novo, nós somos comunicadores. Independente de se tu é um político, um apresentador, um podcaster, um nerdola com canal no YouTube... Comunicadores, nós temos público, responsabilidade, e o cara vai lá e, assim, de uma maneira muito gratuita, fala essa quantidade de groselha com esse tom. Cara, não dá pra levar um sujeito desses a sério. Não dá pra Misturando levar as coisas, nenhum né? desses sujeitos que fazem isso a sério. Não dá, galera, não dá. Ele vai, começa a se empolgar, se emociona, é linguajar, é isso e é aquilo outro. Perde totalmente qualquer razão que ele poderia ter no início da discussão. Esse é que é o maior problema. Ele tem razão no sentido lá do De Oruan falar do e Oruan, tal. criticar, Agora, faz parte. misturar e Mas- chamar o Atacar cara o de cara. chorão Mas e quem tal, é isso a aí. pessoa que vai ouvir esse cidadão depois que ele se joga nessa tirada toda? Eu não vou ouvir, velho. Eu não quero saber mais Mas o tem que a ele tá questão falando. política também, É. partidária. né, que é uma Essa con- parte política. Tem gente que apoia totalmente um discurso desse aí. Eu sei que tem. Claro Pior que tem, claro que pior tem. que tem. Olha só, por exemplo. Mas eu acho que a gente não tem que incentivar essa parada. Eu Pelo também contrário, eu acho acho, que a gente tem que combater essa parada. Porque, exatamente, olha só, o GG Gominha tá falando, não é sobre racismo. Eu estava vendo a live quando ele falou isso. A questão é que o MBL está se posicionando fortemente quando apologistas ao crime organizado. Ok, Não, isso mas aí é ele certo. misturou. Isso aí não Mas é. ele- Quando É. ele fala que o Vinícius Júnior é chorão, ele está se referindo à reclamação do racismo. racismo. Aham. É óbvio, ele Foi pode um não erro dele, um erro de comunicação dele. ele pode não enorme. estar sendo diretamente racista? Pode. Mas ele está se referindo à luta antirracista do Vinícius Júnior. E isso é uma questão. Desculpa, não é possível que vocês que estão vendo a gente, vocês que estão aqui comigo, não se sintam revoltados com a questão do racismo no futebol de Não, uma claro, forma geral, claro. cara. Uhum. O time Claro. vai disputar a porra do. Eu fiquei puto. Eu fiquei puto porque o jogador do Palmeiras sofreu racismo na Libertadores Sub-20 e, e na final, Flamengo e Palmeiras, tinha flamenguista cantando chorão pro cara quando ele foi bater o pênalti. Não é assim, cara. Esse foi agora, recente? Foi agora, tem Um semanas. moleque chorou. Foi. Ele E aí- falou, e vocês aí- vão me perguntar? Não vão me perguntar e sobre aí- o que aconteceu é, aqui? E aí na semana seguinte, não, mas teve uma disputa de pênalti na final entre Flamengo e Palmeiras e tem alguns torcedores do Flamengo chamando o cara de chorão. Logo o torcedor do Flamengo, que é o torcedor que mais sofre racismo no Brasil, ou dois que mais sofre racismo Sim. no Brasil, quando é chamado de mulambada, não sei o quê. Então, cara, meu irmão, tá entendendo? As coisas elas vão se atropelando, vão se misturando. E aí, a galera que quer diminuir a força da pauta ganha força. E Isso talvez é bom. nem tenha sido de forma Não é proposital com esse cara. talvez a intenção Mas- era outra. Mas, porra, Não, acho que é bom a absurdo. gente pontuar que não é uma questão
o Barba trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo. Não é uma. A gente, na Liga Nerdola, a gente não fala sobre questão eleitoral, de política. a gente Aqui é não uma questão toca mais nisso. ampla, cultural. Sim, Então, sim. é o que eu falei. Quando você está tratando o assunto dessa forma, você está jogando essa pauta no colo da esquerda. Que aí a gente vai. A gente sempre debate preconceito pelo ponto de vista progressista. No final das contas, é isso. Então, Perfeito. aí que a gente acaba caindo nessas ciladas, entendeu? A gente deixa de debater uma questão que é importante para deixar o outro lado ter uma narrativa. Então, não é uma crítica que é lado A, B ou C. É só, como o Barba falou, isso é uma pauta importante, é uma pauta humana, não é uma pauta ideológica. Pô, você não, tem que pensar muito, né, cara? E essa crítica que o Barba tá fazendo, que a gente tá comentando aqui, é uma crítica, inclusive, construtiva. Lógico. Para Lógico. líderes políticos mais à direita perceberem que tá todo mundo junto e não é dessa maneira que a gente vai tratar esse assunto. Pois Entendeu? E vocês, cara, são os principais exemplos disso. Por quê? Olha o que a gente vive. Por essa pauta estar sendo tomada pelos woks, os woks estão mais preocupados com racismo com personagens fictícios que não existem do que com racismo real. Pois é. O Tony e o Elvis, que são grandes irmãos aqui, pô, e eu já presenciei eles sofrendo ataques racistas, cara. Eu já fiz vídeo. branco. Eu já fiz vídeo mostrando isso, denunciando isso. E os woke ignoram. E todo mundo ignora. Ninguém fala nada. E você porque sabe o pra que é ele muito se louco? justifica. Pra ele Exatamente. é justificável. Então, por exemplo, isso. eu sou contra a violência. Mas se for um cara que eu não gosto, vale. Eu Isso, ignoro, é porque, isso. porque mas vale. Exatamente. Então, meu É irmão, aí que você vai ou pros você é extremos. contra o racismo, ou você não é. Isso aí. Perfeito. Eu e sou aí contra- você se torna até racista, Eu porque sou quem contra- não é contra o racismo é racista. Eu sou Exato. contra a misoginia, mas a Débora é de direita, ela pode sofrer misoginia. Exato. Tipo isso. Isso É. Exato. Mas é a hipocrisia da nossa sociedade, é o que a gente estava falando ontem. E além disso tudo, um discurso como esse, né? Ah, beleza, a GG tá até falando com que eu tô pegando só o corte. É lógico, foi só o corte que viralizou. Eu não vou ver a live toda. Mas o corte já é suficiente pra gente entender que ele foi bastante infeliz na fala dele. Ele pode se posicionar contra, tudo bem, mas ofender o Vinícius Júnior e chamar a luta do Vinícius Júnior de choro, porra, entendeu? Não é é de bom legal. tom, não cabe. Agora, eu nem tô falando mal ou bem do MBL, do partido, da Lula. Porque não é enfim, essa não é a isso. intenção. É né? a forma como o cara fala. Só que além de tudo isso, ele dá força, e era aquilo que a gente estava falando A gente estava ontem, conversando sobre isso. dá força pro cara que é racista e tá ali meio que escondidinho e fala, não, é isso mesmo, é isso mesmo, o cara é chorão, porque não sofre racismo nada, porque ele é bilionário, o cara... Pô, foda-se que o cara é bilionário, Eles cara. querem Você uma entra- validação pra poder se manifestar. E aí mora o perigo. Exato. Né? Então o cara que tá dormindo, woke, ele acorda. Essa Não. questão do... fala, não tô usando o termo. E a gente não tá falando aqui de alguém que diz que sofreu racismo e não tem provas. Porra, o mundo inteiro vê, tá? Nós não estamos falando O cara disso. entra no estádio, então não fica mono. Não é igual, por exemplo, a Hamlet, Amanda Stamblet, que falou que sofreu racismo em The Acolyte e não provou nada. Não mostrou absolutamente nada. Não tinha, Então, não tô tinha sendo- print, Não né? tinha nada, não tinha print, não tinha nada. Tô sendo atacada e tal. E outras pessoas também, outros atores, recentemente. Moses Ingrid fala- do Obi-Wan Kenobi. Isso. A Moses também não mostra. Ismael Cruz não provam. Córdova, de Anéis de Poder. Também, mas não Sofia provam. Novete. Agora, essas pessoas não provaram. Esse é o problema. Existe uma narrativa também do lado de lá, dizendo que sofreu bullying, mas é na verdade ou sofreu racismo, mas na verdade é uma estratégia da empresa para se blindar. sim, tem Não, gente que de se um sente produto vítima, ruim. E a gente sempre deixou claro que se... porque é por causa se- dos ataques, mas é vítima porque é o racismo. Enfim. Mas a É gente porque sempre tem a deixou questão- claro que se isso de fato aconteceu, a gente repudia. Só que a gente Com tem que ver, certeza. entendeu? Um exemplo, Não, a mas gente repudia, mas a gente também não deixa de reconhecer que eles usam isso como uma muleta Isso. contra a crítica. Esse é o ponto. Exatamente, isso Ele, aí. você não Por gostou isso da que Você é fez série, um vídeo você é falando racista. sobre isso, né? Eu não gostei de Capitão América, eu sou racista. Foi isso que ele falou? O Snape. Foi o Snape. Foi o Snape. Isso, exatamente. Tá bombando esse vídeo teu, É, tá sim, inclusive, tá né? sim, tá sim. Sensacional, É isso, cara. sensacional. Então, esse é o Fala ponto. aí que eu vou no banheiro. Não, esse é o ponto que a gente estava falando sobre a questão do sequestro da pauta, e inclusive sobre a questão da nossa comunicação. Recentemente o Tony e eu fizemos um vídeo falando sobre justamente que a gente vai tentar refinar a nossa comunicação nesse sentido de tentar trazer alguns conceitos, não vamos dizer assim, determinados ou já com a resposta definitiva, mas tentar refinar a nossa comunicação para a gente
se expressar melhor. Olha, é isso, principalmente na pauta woke. Porque como o Macho Geek falou, a Liga Nerdola nunca teve a pretensão de ser um partido político, de ser isso, de ser aquilo outro, não, de, o que o Macho Geek tá falando? O Macho Geek tá falando isso. O que a Deb tá falando? Não, nós somos um grupo de nerds, que foram chamados de nerdolas, que quer falar sobre cultura pop. Só que a cultura pop hoje é lacradora. Foi Sim, tomada por exatamente. política. Foi Eles tomada vieram- por política, O exatamente. nerd veio antes, a política chegou Isso. no produto do nerd. Deus fez o nerd e o fala diabo do fez a produto, lacração. Logo, Exato. o nerd fala da política. É uma questão lógica. É uma E o questão mais incrível é que falam isso dos nerdolas. Os nerdolas são preconceituosos e tudo mais. E, Barba, a gente tem 3 anos de existência agora, né? A nossa comunidade, que é como a gente chama, a Liga Nerdola. E eu nem combinei nada com eles aqui, mas, pelo menos da minha parte, nós nunca tivemos uma denúncia sobre racismo. Sobre Exatamente. preconceito. Nós temos criadores de conteúdo de todos os tipos, público principalmente, então, de todos os tipos. Tem galera do MBL, tem galera bolsonarista, tem Isso. galera tudo, Não, tudo. e tem gente, tem pessoas pretas, tem mulheres, tem Isso. LGBTs que Sou de acompanham a esquerda. gente. Nunca nenhuma E baiano denúncia também, chegou tem pra baiano gente. também. Cara, eu sofri isso aqui, uma pessoa me chamou disso, uma pessoa me chamou daquilo. Nenhum criador de conteúdo procurou a gente pra falar isso. Nenhum inscrito procurou a gente pra falar isso. Daí o que acontece? Sempre essa problematização ligada ao Nerdola é vindo de fora, é engraçado. Sempre é alguém que problematiza e joga essa bomba em cima dos Nerdolas. Os Nerdolas são preconceituosos. Tem 0 incidente com preconceito aqui na Liga Nerdola até hoje. 0. Mas a questão do preconceito, do preconceito estrutural, racismo É, o estrutural, racismo é estrutural. uma questão que bota tudo muito subjetivo também. Sim. Por quê? Sim, Porque entendeu? justamente Porque vem dessa não é que não mentalidade woke. exista, existe. Mas não é estrutural. Mas não é sempre. Isso e não é pra se tudo. debater. Se existe na estrutura ou É. se existe no indivíduo. No indivíduo. Isso Isso é pra é se verdade. debater. Porque quando É você porque coloca na estrutura, você tira a culpa do indivíduo. Você meio que tá descartando E você aí deixa a subjetivo. responsabilidade indivial da equação É. racismo, entendeu? Não, E e você ainda tudo- deixa subjetivo demais, né? É. E tem tudo uma hoje é coisa racismo. que o Márcio estava falando, que eles falam que a gente... Eles focam muito em colocar isso nos personagens fictícios, porque sabe que o Nerdola vai reclamar. Mas essa é a realidade. A gente reclama, e aí vale dizer de novo, de toda a forçação de barra, quando a gente sabe que a intenção dos autores e criadores é passar a pauta política e não o nosso querido entretenimento, que é o que a gente quer. Sim. Aí a gente reclama, só que a nossa reclamação, obviamente, vai incidir na pauta da vez. Então, se for em uma relação de pauta de etnia, como foi o caso do Snape, vai incidir na etnia. E a gente vai com todos os argumentos, via de regra é assim nos vídeos da Liga, certo? Exato. Dos criadores de conteúdo da Liga, Sim. via de regra. A gente vai com todos os argumentos, só que o que muita gente ouve é racismo. Não interessa se a gente está Exatamente. falando Não da interessa. história, Não interessa se da você origem traz do fatos, né? personagem, Não, nem interessa se a se gente você é traz negro. fatos. Exato. Não Exato. interessa se você tem, como eles adoram falar, lugar de fala, entendeu? Não interessa se você é mulher, quando, por exemplo, aí eu não gostei do filme da Barbie. E nem da Branca de Neve. Você É, também. exato. Eu também não gostei do filme da Entendeu? Branca de Branca Neve. de Neve é Prime. Eu Branca não- de Neve é Prime. Eu não... Calma. Beleza, beleza. Compartilha a Eu live, não- galera. Compartilha. Eu não, meu lugar de fala então já era, né? Você, eu quero dar um microfone aqui O pra seu mulher. lugar de fala Mas só serve no se você momento, falar o que eu quero no ouvir. momento que a mulher pega o microfone e fala uma coisa indesejada pra certos grupos, não, meu lugar de fala já era. Entendeu? Assim como pessoas negras, LGBT também, e todo mundo, entendeu? Eu acho que pessoas não são pautas, entendeu? Pessoas e querem não são enfiar estruturas. pautas em cima de pessoas. E esse é o isso aí. grande erro da parada. Pessoas não são estruturas, pessoas são pessoas. Essa Perfeito. coisa de você ter o racismo estrutural é justamente para você impedir o debate. Você impedir que uma pessoa branca fale sobre racismo. Por exemplo, toda a tua raiva que você sentiu contra essa expressão nojenta das pessoas, você é completamente impedida pelo woke porque você é branco. Olha que loucura isso. Uma pessoa como você que está lutando contra o racismo
Não tem lugar de fala, você não pode falar. Surreal, Você tá- né? Isso é muito Esse louco. conceito de lugar de fala, e Isso eu é vou muito resumir, na louco. minha opinião, mata o diálogo. Mata Sim. tudo. É Mas a irônico. ideia é matar, eu vou ué. dar lugar de fala para que haja diálogo. Não, eu acho é o contrário. A partir do momento que tem lugar de fala na conversa, Não você há diálogo. já acabou a igualdade, já acabou a possibilidade de ter Claro. tese, antítese e síntese. Como você Entendeu? pode falar sobre pobreza se você é rico? E tem esse ponto também. Tipo isso. Mas o rico que quer falar como o pobre tem que se tratar, tá valendo, né? É, Leonardo esse tá DiCaprio, valendo, esse É, tá Eu valendo. andei muito de avião, mas Esse, eu vou pegar meu esse jato. tá É, valendo, exatamente. esse tá valendo. Exato. E olha que então, discurso cara. perigoso, porque quando você já ouviu essas frases, fogo nos racistas, né? Lugar de fala e todo mundo que é branco é racista. Tem essas frases que todo Não, mundo... a tem- primeira eu já ouvi, essa do outro. Como é? Essa branco é última, Todo branco é racista. ela não Pot- necessariamente é potencial tão racista. utilizada. Ou todo homem é um mas potencial. ela e pessoas brancas ela é a falam ideia isso. do estrutural. Se você Exatamente. pegar, eu até compartilhei uma Não thumb é? de um vídeo de É. um cara que fala isso, um cara branco e fala, eu sou, como é que é? Você é racista e eu também. E o discurso do cara é que os brancos são É, racistas. exatamente. Entendeu? Então, olha o discurso. Primeiro o cara fala lugar de fala. Quem tem o direito de lugar de fala só essas pessoas. Depois é fogo nos racistas. E depois é todo branco é racista. Por Pô, conta da do racismo vai estrutural. somando a lógica aí, uma frase Uhum. depois da outra. Caralho. É, lógica, cara. sem lógica. É. Exatamente. É uma coisa preocupante, né? Quando esse movimento começa a. E são bolhas fechadas. O cara não quer conversar por causa do lugar de fala e fica espalhando essas ideias. Então, Uhum. é o que eu falo. Bom, se você é um racista em desconstrução, cria lá uns racistas anônimos, tá ligado? Tipo, alcoólicos anônimos. E vai Não, pra lá, racismo- meu irmão. racismo- Tira fora dessa. Vai aí, Fazer ó. um tratamento. No É, Brasil, cara, o tá racismo é um maluco. crime que não prescreve. Uhum. Não tem Exato. racismo racista em desconstrução. Isso aí. Se você foi racista, você fez um crime. Você cometeu um crime. E esse crime não prescreve. É básico. Então, É essa simples assim, né? é simples. É Então, lei. essa ideia, ela não tem lógica. Assim como como o woke. É. O woke não tem lógica. Porque, assim, se você vê tudo em uma estrutura de oprimido e opressor, tudo vai ter opressão e oprimido. Tudo, É. absolutamente tudo. Tudo. O grande Essa conversa erro da é isso. gente. Depende do seu ponto de vista. Você vai forçar, mas aí vem o relativismo. E a gente estava debatendo sobre essa questão, e a gente também falou aqui, a Deb falou muito bem, sobre a questão da excelência, da arte, do entretenimento. Para dentro do pensamento woke e do pós-modernismo, não existe técnica, não existe excelência. Só o que existe é ponto de vista. Uhum. Esse Bumblebee extremamente bem feito é só um ponto de vista meu. Lógico. É isso que o woke pensa. Pensa. é. Mas isso aqui é visível. É visível É. que Isso é, aqui é que é verdade. uma excelência. É esse É tipo de excelência. pensamento que faz uma pessoa colar uma banana na parede, falar Isso. que é arte e vender por Ou 6 o Urinaldo milhões de do Chan, dólares. exatamente, O o Urinaldo Urinaldo do do Chan. Começa o pós-modernismo aí. É. Aliás, Entendeu? já abro um parêntese aí, Isso aqui porque é arte, mas o- o Urinaldo, ele não é. o dadaísmo, né, é o movimento ao qual esse urinol pertence, e aí a banana e todos os seus netos, assim. Eu até entendo que certos movimentos existem por causa de descontentamento, por causa de reação, mas deveria ser um Contra a movimento cultura. que ficou naquele momento histórico, entendeu? Pô, a humanidade entendeu a crítica que você fez. Sigamos em frente. E não foi isso que aconteceu. O dadaísmo não foi um momento interessante, sabe? Revolucionário, vanguardista. E passou. Não. Ele, pelo contrário, ele meio que está se Influenciou, tornando é. o mainstream Ele tá status quo. influenciando tudo. Entra num museu de obra de arte que não seja histórico e vai ver o que tá rolando ali. Dá pra fazer A academia também. A academia um acabou sendo... paralelo, a sequa- academia. É verdade. foi sequestrado por esse pensamento pós-moderno e todo esse relativismo. Se a gente for, isso que você falou é interessante, porque dentro da música nós temos a música dodecafônica. A música ela é uma música tonal, a música que a gente escuta 99%. E os músicos que estiveram nesse movimento pós-moderno criaram um novo sistema musical, que é horrível. Eu vou dizer para vocês, é horrível. E o Schoenberg, que é um dos precursores aí dessa estrutura musical nova, ele Movimento. falou o seguinte: eu sei que o meu tipo de música vai ficar preso aqui para músicos, mas eu sinto a necessidade, como você falou, ele sentia a necessidade como artista de fazer algo revolucionário, algo diferente. Pô, ele entendeu tudo de Mozart, ele entendeu tudo de Bach, ele entendeu tudo de tudo.
e agora eu quero fazer algo novo. Então ele criou uma estrutura nova. Só que essa estrutura nova é teórica. Ela não existe na realidade. Quando você escuta essa música, é uma merda completa. Porque ela não ressoa com o que é real. Você pega você pega qualquer coisa simples, religião urbana, vai ser melhor do que uma música do Schoenberg e, claro, outros que vieram depois dele que exploraram isso aí, desse dodecafônico, dessa música moderna. Sabe, enquanto Legião Urbana usa 3 acordezinhos ali para fazer uma música, que aquela música milhares, milhões de pessoas ouviram, o Schoenberg e seus asseclas ficam na universidade. É isso que a Deb tá falando. Só que no caso dessa questão mais ampla, essa ideia do Schoenberg acabou entrando de maneira geral em todas as camadas da sociedade e principalmente desagua na política. E aí vem a questão da mediocridade do Capitão América 4, de que Isso mesmo... aportou pra mim, porque questão da mediocridade. Não, ele apontou pra você em Capitão América 4. Pô, É. peraí. Foi na hora do Capitão Superman, pô. Superman. O cara, o Hulk vermelho tá aqui atrás. Pô, A cara. Capitão América, que o macho... Capitão América 4, que o macho falou que é medíocre. Não, vamos vamos valorizar a fraqueza. Vamos valorizar o que é fraco. É isso que aconteceu com o É Capitão América. sutil, mas Você é tem um que ob- discurso você- que eu acho assim, ele tem um lado perverso, sabe? Porque a cultura, tem muita gente que fala, né? Não, filme não me influencia, não me Cara, eu acho um pouco ingênuo. Você achar que muito filmes ingênuo. e séries e livros e cultura, seja ela pop ou erudita, não influencia. Demais. A humanidade, ela existe contando histórias há gerações. Por exemplo, a Bíblia, por exemplo, a Odisseia, né? Que você A falou, tá Odisseia. lendo. Então, Outro assim... exemplo, o Lúcifer que a gente conhece, ele não é o Lúcifer da Bíblia, é o Lúcifer do John Milton, o Paraíso Perdido. É verdade. A ideia que se tem de Lúcifer É de um romance, verdade. É de um romance? não é da Bíblia. Então, assim, histórias são muito poderosas. Papai Noel Quando da você Coca-Cola. conta histórias com personagens, elas são muito poderosas, elas influenciam. E esses movimentos com essas mensagens potencialmente perversas são desse jeito porque eles continuam, né? O dadaísmo, ele continuou, a lacração nos filmes da Marvel é uma coisa continuada. Então, de repente, um filme, uma série, não vai te influenciar. Mas conta essa história de maneira reiterada, ao longo de anos, geração a geração, para você ver se a mentalidade das pessoas não vai mudar. Claro. George Orwell escreveu sobre isso em 1984, gente. Exatamente, Na Revolução sim. dos Bichos também, de certa forma. Então, tem sim muito impacto. E a gente defende a volta aos valores porque é o que a gente acredita, ok? Existe um gabarito em termo ético, moral, pelo menos esses dois, né? Existe um gabarito. E quando a nossa produção Existe uma cultural... verdade aí. existe uma eu chamo de verdade. gabarito, mas é uma Sim, sim, sim. verdade, né? Existe uma A verdade. gente não... Não é relativo. Há coisas que eu acho que sim, são pontos de vista. Tem Sim, diferentes tem coisas culturas, que sim. etc. Mas quer ver, eu vou citar aqui, não sei se vocês já leram, eu acho que é o Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Nossa, No sensacional. final do livro eu não não tem li várias- inteiro, mas é muito Você bom. viu que ele fez um compiladinho ali, pelo menos na minha edição tem assim, de várias passagens sobre vários temas, sobre família, sobre amor, sobre ética, sobre direito, assim, né? Em várias culturas Que ao são longo de universais, anos. são E você universais. vê que é padrão, velho. É padrão. O arquétipo, ele é universal também. O herói, ele é universal. Então, assim, é por isso que a gente briga, digamos assim, brigar, né? Para que haja uma atenção a esses valores de novo. A gente pode colocar coisas novas, a gente pode colocar coisas do nosso tempo. É claro, as obras que a gente lê passadas são fruto do seu próprio tempo, mas elas também têm a habilidade de se tornar atemporais. E é isso que faz de uma obra clássico, como a gente chama. É um bom Star Wars, né? É um bom Exterminador do Futuro, que, pô, tem uma história de uma mãe. Robô Selvagem, agora, eu acho que vai entrar para os clássicos. É a história, pô, é Sensacional. maternidade Ótima ali, animação. não é? Então, assim, a gente defende muito isso para que o que é temporal não perca para que é atemporal. Cara, eu acho que esse é um dos maiores valores, assim, no entretenimento que a Liga Nerdola preza.
Poxa, Porque isso é inteligente, olha lá, tá Até vendo? parei pra ouvir, rapaz. Nossa Senhora. Espero que eu tenha entendido, porque é Eu muito... espero. Eu posso sair numas tangentes aí. Virou a live, agora... E deixa eu te falar. Estamos entendendo, estamos entendendo. Você né? me estimulou. Tá me entendendo? E deixa eu te falar. Que ela é da Liga Nerdola. Não acredito. Não aceito estereótipos. Não sou extremista, nem isto, nem Boa. óbica, nem nada. é isso aí. Cara, e vocês falaram muito bem. E o mais importante é isso, cara. É você, na minha visão, é você perceber que uma mentira ou um estereótipo ou algo que seja muito repetido vira a verdade absoluta. Eu falei do Papai Noel, vocês viram, mas o Papai Noel, como a gente conhece, foi criado pela Coca-Cola, pô. Antes não tinha essa figura rechonchuda, barbuda. Ih, caralho, tô falando de mim? É o imaginário. Você né? tem fotos aí, além do Zeke Galafianex, de você aí imitando outras coisas aí, Papai Noel? Ainda não, porque só tem uma faixa branca aqui. Mas é pura verdade isso. Pô, Debbie, tá de parabéns aí pela explanação. Acompanha a É o relatora. nosso sentimento. A Debbie Acompanha a não sabe, relatora. mas eu que recomendei ela pra Liga Nerdola. Aí, ó, Foi. eu era fã dela. Foi tu? Exatamente, ó. Aí, ó. obrigada. Tamo junto. O Heróis e Mais, eu Nossa, recomendei a também, Debbie e o nossa, gente, Barba muito Movies. feliz. Barba Barba Movies também é um Movies, canal é. muito bom, Olha, cara. Sensacional. cabeça. E a Vamos Giga lá. Nerdola é isso aí, cara. Barba Porque a Movies. gente tá sempre renovando, trazendo pessoas novas pra gente trocar ideia, pessoas que a gente acha que tem conteúdo. Não, e tem gente da Liga Nerdola que a gente nem conhece. Nem conhece, né? Que nós somos, assim, Sério? realmente um... Está Sério, sempre maneiro. entrando Mas no o- gente novo. Tudo isso pra gente ser chamado de político, né? Aí, a Debbie é política, tá ligado? É. É isso que a gente fica revoltado com algumas coisas. Olha o trabalho da Debbie, sensacional. Uma escritora, autora, pô, que manja de filosofia, manja de vários assuntos aí que Sim. a gente já viu. Então, aí chega o pessoal fala, essa Liga Nerdola não é um grupo político. Pô, mano. Ó, gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?